gente dominar IA, entender um pouquinho como é que as coisas funcionam, em vez de só achar e tentar descobrir como é que as coisas realmente funcionam e como é que as coisas são. Para a gente dominar o que é IA, primeiro a gente tem que entender o que é uma IA. Hoje todo mundo fala, todo mundo coloca isso no nosso dia a dia, que é isso, é IA, aquilo é IA, mas no final das contas, o que que realmente é uma IA? A IA é um ramo da inteligência artificial, da ciência da computação, que busca criar um sistema que ele vai tentar simular a inteligência humana. O que é inteligência humana? É aprender, raciocinar, tomar decisão, resolver um problema. Então, de uma forma muito simples, quando a gente faz uma máquina ou um sistema que vai executar uma tarefa que normalmente vai precisar de inteligência humana, isso é IA. E isso não é um conceito novo. Apesar de parecer que a IA surgiu junto com o ChatGPT, a gente já usa IA há muito tempo. Então, alguns exemplos de coisas que são IA, reconhecimento de voz em assistente virtual, processamento de linguagem, quando a gente usa algum chatbot que a gente consegue conversar com ele e você fala por voz e o chat reconhece o que entende o que você está falando, isso é um IA. Visão computacional não é novo, que é o reconhecer objeto. Tem muito sistema de trânsito que já usa visão computacional há muito tempo para reconhecer o tamanho de um veículo, que tipo de veículo está passando numa estrada. Isso é IA. Uma tomada de decisão, que é uma tarefa que precisa de inteligência humana, a gente já usa IA há muito tempo, como Netflix, Spotify. Quando o Spotify acerta que tipo de música você quer ouvir, não é por acidente. É uma IA que reconhece o padrão do que você gosta e te oferece cada vez mais coisas que você gosta. Aprendizado por padrão, entender como as coisas funcionam para o bem e para o mal. Um exemplo básico disso é detecção de fraude em banco. A gente tem o sistema de banco há mais de 40 anos que detecta quando algum tipo de coisa suspeita está acontecendo na sua conta. Então, lá desde 1990, dos anos 2000, 30 anos atrás, que ou você passa o seu cartão numa compra aqui e o seu cartão é passado novamente lá no Nepal e o banco bloqueia a sua conta e bloqueia o seu cartão, isso é um IA. Não é uma pessoa que efetivamente foi ver se você realmente passou o cartão no Nepal e você foi embora de Portugal, do Brasil até o Nepal no mesmo dia. Então, por via das dúvidas, com a tomada de decisão da IA, ela bloqueia a sua conta, bloqueia o seu cartão. Isso tudo é IA, e a gente já usa isso há muito tempo. Normalmente o ramo da IA se divide em duas grandes categorias, né? A gente tem a IA fraca, que é o que a gente tem hoje, que é uma IA que ela é especializada em tarefa específica. Por exemplo, o ChatGPT, que é um modelo de linguagem que aprende por texto e responde por texto. Isso é uma IA fraca. E tem a IA forte, que ainda é uma coisa teórica, que é o que todo mundo diz que vai acabar com a humanidade. Que isso não existe e a gente também não está perto disso, nem um pouco perto disso, que é uma IA que é capaz de aprender tudo sobre tudo e vai ser muito mais inteligente que a gente e a gente vai virar cordeirinho numa fazenda. Então a gente está bem longe disso e isso não vai acontecer tão cedo. Pode ficar todo mundo tranquilo. Vamos para frente. Vamos lá. Teste de Turing. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque para a gente dominar alguma coisa, a gente tem que entender o que é que a gente está querendo dominar. Né? Não dá para dominar um cavalo no escuro sem saber que o cavalo é um cavalo. Então a gente vamos entender primeiro o que são as coisas. A gente entendeu o que é uma IA. É um ramo da ciência da computação que busca simular a inteligência humana. Então quem é que decide se isso é uma IA ou não é uma IA? Como é que tem algum modelo da gente fazer? Lá nos anos 50, o Alan Turing, que é o pai da computação, se a gente está aqui hoje, todo mundo nessa chamada e tudo funciona e a gente consegue ter um bate-papo em tempo real, é porque 70, 80 anos atrás, o Alan Turing ganhou a guerra descobrindo a cifra da máquina Enigma pro lado bom da humanidade. Então, ele é o pai da computação e ele decidiu isso aí pra gente. E lá nos anos 50, vamos dizer, entre aspas, o exame oficial para saber se alguma coisa é IA ou não era o teste de Turing. Que era o quê? A gente tinha um avaliador, que aqui na imagem seria a pessoa, que é o próprio Alan Turing, isso é um desenho dele mesmo, o próprio Alan Turing usando o teclado. A gente tem uma pessoa e a gente tem que vai ser o avaliador, e a gente tem um humano e uma máquina do outro lado, e esse avaliador não tem acesso a essas pessoas. Então ele não tem acesso ao humano e à máquina. Como é esse teste? Ele vai conversar com a pessoa e com a máquina ao mesmo tempo.
Se ele não for capaz de definir quem é uma pessoa e quem é a máquina, isso significa que a máquina passou. Porque uma pessoa de verdade conversou via texto com uma máquina e não foi capaz de decidir se aquilo era uma máquina ou uma pessoa. E isso era o teste de Turing. Por muito tempo esse teste foi utilizado para definir o que era uma IA, lá nos anos 60 até os anos 80 com Elisa, o Perry. Tinha até um prêmio nos anos 90 que era o Loebner, que utilizava esse teste para dizer qual era a melhor IA, qual era a IA que enganava melhor as pessoas. Com o passar do tempo, hoje em dia, já não é tão eficaz assim. Por quê? Porque uma máquina pode enganar e simular o comportamento humano sem realmente entender e sem produzir conhecimento, que era basicamente o que eles faziam nesse teste. A gente não tinha uma IA que pensava e formulava um raciocínio e desenvolvia. Era tudo truque de linguagem, era uma piada, uma frase vaga, era você falar alguma coisa e a IA responder: poxa vida, realmente é muito complicado. Então, coisas vagas que simulavam o comportamento humano. Então, o ChatGPT passou no teste de Turing, mas ele não tem consciência nem entendimento do que está acontecendo. Ele é capaz de simular um comportamento humano. Quando a gente conversa com o ChatGPT, a gente não tem nenhum tipo de estranheza e não acha que aquilo é uma pessoa, porque a gente já sabe que aquilo é um computador. Mas se a gente não tiver nenhum tipo de conhecimento, às vezes é difícil hoje, com o nível de chatbot que a gente identificar se a gente está sendo atendido por uma pessoa ou não. Em muitas empresas hoje, você já é atendido por um chatbot e você acha que é uma pessoa. Principalmente se for por texto. Então você vai ligar na sua operadora de telefone: eu queria cancelar a minha conta, estou com um problema na minha internet. Oi, boa tarde, eu sou o Bruno. Eu estou aqui para te ajudar, como é que eu posso te ajudar? O Bruno não existe. E o Bruno não existe, isso já é comum de acontecer em muitas empresas. Vamos lá, vamos para frente. Um dos primeiros chatbots que passou no teste de Turing foi o Elisa, em 1966. E ele usava uma ideia assim, foi criado pelo Weizenbaum, que é outro gênio da computação. Ele usava um truque de linguagem para poder passar no teste, mas que enganou muita gente e que era mais ou menos assim. Você chegava no Elisa e mandava para ele: Elisa, hoje eu tô muito triste. E o Elisa falava: poxa vida, você tá triste? Aí, sim, eu tô muito triste, hoje eu tive um problema no trabalho. Poxa, você teve um problema no trabalho. O que aconteceu? Então o truque do Elisa era sempre devolver, meio que em forma de pergunta, o que você já estava falando. Isso fez 60 anos atrás com que pessoas se apaixonassem por um prompt de computador. Tem muitos casos de pessoas que eram apaixonadas pelo Elisa, que queriam conhecer quem era a pessoa. Teve gente que enlouqueceu, que queria conhecer quem era a pessoa por trás do Elisa, que idealizava como era essa mulher que comandava esse computador, que respondia, porque era um grande amigo, era um ombro amigo e trocava grandes conversas e era só um truque de linguagem. Corta para 60 anos no futuro, que ano que vem vai fazer 60 anos do Elisa. Tem gente apaixonada pelo ChatGPT, que usa o ChatGPT como psicólogo, que usa o ChatGPT como melhor amigo, como grande confidente. O ChatGPT não está demonstrando nenhum tipo de, ele não tem nenhum tipo de sentimento por nada do que você fala. Eu vou explicar como ele funciona mais na frente. Ele só está completando palavras com base no que você está dizendo. Então, se eu destruir a amizade de alguém com o ChatGPT aqui agora, me desculpe, mas ele não está fazendo nada por você, absolutamente nada. Esse aqui era o Elisa. E a gente vai trazer agora exemplos de inteligência artificial na vida cotidiana. Desde os anos 80, coisas que a gente usa que nem sempre é tão claro que é IA, mas é IA. Lá nos anos 80, carro com sistema inteligente. ABS, controle de tração, que ajusta o desempenho automaticamente. Isso é IA, ele detecta o tipo de terreno que você está, o nível de frenagem que precisa fazer. Isso é um IA. Fraude bancária, como a gente já falou. Reconhecimento de voz, isso já existe há muito tempo. Claro que existe, a qualidade era diferente do que a gente tem hoje. A gente não é mais adolescente, a gente consegue lembrar de como era antigamente, quando você precisava usar uma URA com reconhecimento de voz. Você ligava para alguma empresa e falava: quero cancelar a conta. E aí dizia: eu não entendi. Você pode repetir? Eu quero cancelar a conta. Não entendi. Pode repetir? E era esse inferno até você conseguir usar alguma coisa. O nível e a qualidade era bem menor, mas já existia.
Desde os anos 90 a gente já tem filtro de spam, Gmail, Yahoo, Outlook, a gente já consegue definir. Sistema de IA aplicado para jogo. Desde os anos 90 a gente já tem jogo que aumenta a dificuldade com base no desempenho de quem está jogando, sozinho. Então, você está jogando e você está conseguindo matar o bichinho do jogo muito fácil. Então, já há quase 40 anos, o jogo consegue aumentar a dificuldade para você ter algum nível de desafio. Já no começo dos anos 2000 tem os motores de busca, né, do Google, né, que já usava IA desde o início dele para ranquear as páginas. O Google é de 98. No começo dos anos 2000 também tinha a Amazon já, a Netflix, que o Netflix não é uma empresa jovem, o Netflix já vai aí para 20 anos que existe, que é recomendação com base no que você faz, com base no que você assiste. 20 anos atrás também já tinha o Google Maps, já tinha o Waze é de 2006. Então, tudo isso usa IA para triangular eventos, para triangular direções, e a gente já usa isso, vamos lá, 45 anos, não é um conceito novo. Vamos lá. Hora da gente quebrar para todo mundo aprender alguma coisa e entender como é que as coisas funcionam de verdade. Como é que a gente pode obter melhores resultados com os prompts que a gente tem. Vamos lá. Seja específico, primeiro de tudo. Quanto mais detalhado for o seu prompt, mais próximo da resposta vai ser, o mais próximo vai ser a resposta que você quer. Então, por exemplo, fale sobre saúde. Se você pedir para o chat falar sobre saúde, ele vai falar qualquer coisa relacionada à saúde. Então, como é que a gente pode ser mais específico sobre isso? Por exemplo, chat, me explique como eu posso melhorar a qualidade do meu sono, sendo que eu sou um adulto que trabalha em home office. O nível de resposta que você vai ter vai ser totalmente diferente. Então, ser específico é importante. Outro ponto, use contexto. Dar o contexto da IA vai fazer totalmente junto com. Vamos pensar em todos esses pontos aqui somados. Dar o contexto vai fazer totalmente a diferença no nível de resposta que você vai ter. Então, por exemplo, a gente deu o exemplo do sono na parte do ser específico. Como é que eu posso melhorar o sono de um adulto que trabalha em home office? Então, no contexto de alguém que tem dificuldade para dormir cedo, quais hábitos podem ajudar a regular o sono de alguém que trabalha em home office? Aí eu já consigo aumentar o nível de especificidade da minha resposta. Por quê? Porque o meu problema não é dormir. O meu problema é dormir cedo. Eu consigo dormir, mas eu durmo tarde. Então, esse nível de abstração para a gente parece óbvio. Mas eu vou explicar para vocês como o chat funciona e vocês vão ver que isso faz totalmente a diferença no que ele vai te responder. Porque quanto mais você restringe o tipo de resposta que você quer, melhor a resposta. Definir o formato da resposta também. Dizer se você quer uma lista, se quer um resumo, se você quer uma tabela, se você quer uma redação. Por exemplo, liste 5 dicas para manter uma alimentação saudável durante a semana em formato de tabela com uma coluna dica e uma coluna explicação. O nível de especificidade dessa resposta vai ser muito bom, porque você está dizendo exatamente o que você quer e o formato da resposta que você deseja. Então, outra maneira de ter boas respostas é pedir exemplo. O conteúdo é mais prático e é mais fácil de explicar quando você pede exemplo e o chat te responde com tokens mais específicos. Por exemplo, dê 3 exemplos de lanche rápido e saudável que eu possa levar para o trabalho. Muito dificilmente ele vai te dar uma resposta errada sobre isso. Definir o tom e o estilo. Escolher se você quer uma explicação simples, detalhada, divertida, uma explicação formal, informal. Deixa eu pensar no exemplo. Explica a importância de beber água durante o dia de forma divertida e fácil de entender. Então, quando você dá o tipo, o tom e o estilo, é mais ou menos assim que o pessoal gera metade do conteúdo do LinkedIn que existe hoje. Então, o pessoal vai no chat GPT e fala, explique de tom divertido, de tom simples, como é que eu posso ter mais produtividade no meu trabalho. Aí gera um texto gigantesco, copia e cola e joga no LinkedIn. É assim que acontece a rede social hoje. Quebrar tarefas complexas em partes mais simples. Vamos lá. Dividir grandes tarefas, coisas que são mais de uma ação em coisas simples e identificar cada uma delas. Por exemplo, olha, primeiro explique por que a alimentação equilibrada é importante. Depois me dê um exemplo de refeições simples para o café da manhã, para o almoço e para o jantar. Então, primeiro você pediu uma explicação do que você quer e depois você pediu exemplos de que funciona para o seu café, para o almoço e para o seu jantar. E então ele vai já concentrar no contexto do que ele mesmo explicou a direção dos exemplos para isso que ele acabou de te explicar. Então o nível dessa resposta vai ser melhor. Usar restrições também ajuda muito.
Resuma em 5 dicas para reduzir o estresse em até 100 palavras. Então, em 100 palavras, ele vai te dar 5 dicas para resolver o seu estresse. E variações. Testar variações, tentou o prompt de um jeito, ficou muito complicada. Como eu posso me exercitar em casa? E aí ele vai te dar 1 milhão de tarefas, vai dizer que pode dizer que varrer o chão da sala é exercício, vai dizer um monte de coisa. Você pode trocar, por exemplo, quais exercícios eu posso fazer em casa sem equipamento para ficar mais saudável. Então parece ser a mesma pergunta, mas não é. Quanto mais você aumenta o nível de especificidade e testa variações do que você está pedindo, melhores vão ser as suas respostas. Pedir para ela se auto-checar. Pode pedir para fazer uma revisão, apontar erro ou mostrar prós e contras de alguma coisa. Quando às vezes você pede alguma coisa para IA, uma simples pergunta você nem precisa apontar o erro. Às vezes só o fato de você perguntar para a IA se ela tem certeza, ela já descobre o próprio erro, porque ela vai analisar novamente tudo que ela te mandou. Então, vamos lá. Onde é que o. Vou pegar um exemplo aqui de alguém que está assistindo aqui o webinar com a gente, o André. Onde é que o André estudou? Aí ele vai e fala: o André estudou na Universidade do Porto. E aí eu conheço o André e eu sei que o André não estudou na Universidade do Porto, mas eu posso ir no chat e falar: você tem certeza que o André estudou na Universidade do Porto? E aí, na maioria das vezes, quando você sabe que tem alguma coisa errada, ou você desconfia, ele vai dizer: você tem razão. O André não estudou na Universidade do Porto, ele estudou na Universidade de Lisboa, e aí ele vai corrigir a informação que ele te deu errado. Então, sempre que parecer que tem alguma coisa errada e você pedir para a IA se auto-checar, ela normalmente vai se auto-checar e vai se corrigir. Ela não vai insistir na resposta errada, errada, errada cada vez mais. E aprender com cada resposta. Ela vai você aprender com cada resposta que ela te deu. Você identifica que tipo de prompt. Ó, com esse tipo de prompt que eu escrevo, eu não consigo aprender nada. Isso aqui não me traz nenhuma boa resposta. Isso aqui não me deu nenhum conhecimento. Não trouxe o que eu queria. Eu preciso ser mais específico. Eu preciso melhorar o contexto. Eu preciso definir um formato melhor da resposta que eu quero. Eu queria uma redação. Eu não queria uma tabela. Eu queria uma lista. Eu não queria um texto. Então, vai aprendendo como é que você pode formatar o seu prompt para ter uma resposta melhor. Normalmente, quando a gente chega nessa parte, eu vou compartilhar outra tela para vocês, que eu vou te explicar para vocês por que é que a IA erra. O que que acontece dentro, vamos dizer, da cabeça da IA que ela erra. Da cabeça da IA que não existe. Vamos lá. Eu só trazer vocês para cá de volta. Tá todo mundo conseguindo ver a minha tela? Ok. Sim. Sim. Ok. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui um exemplo e eu vou colocar eu gosto de pão. Certo? Para IA, cada palavra dessa é um token. Então vamos separar isso aqui em tokens. Para IA, pensando no modelo de texto como o ChatGPT. Então eu tenho o eu gosto de pão. Eu tenho um token que é o eu, um token que eu gosto, o outro que é o de, o outro que é pão. Dentro do ChatGPT, essa frase não é uma frase. Essa frase só faz sentido para a gente. O que ele está calculando para mandar uma resposta para a gente é a probabilidade de qual é a próxima palavra. Então, quando a gente está lá no chat GPT e a gente pergunta alguma coisa e ele responde, parece que ele está digitando palavra por palavra, é porque ele realmente está calculando qual é a probabilidade de acertar a próxima palavra. É por isso que ele erra. Então, antes da gente vir para cá com um exemplo prático, eu vou pedir para vocês pensarem comigo no exemplo. Eu quero que vocês completem a frase para mim. Hoje de manhã eu acordei e tomei um qualquer palavra. Café? Exatamente. Vocês agora acabaram de, entre aspas, pensar como o ChatGPT. Qual é a probabilidade de hoje de manhã eu ter tomado alguma coisa que não seja café? É mínima. Mas eu não tomei café. Hoje de manhã eu acordei cedo e tomei um sorvete. Então é por isso que eventualmente o ChatGPT erra. Porque ele vai calcular com base na probabilidade, ok, de manhã cedo ele tomou é um café. Mas não era um café, eu tomei um sorvete. Por isso que ele erra, por isso que ele pede para você checar novamente se as informações estão corretas, para não confiar 100% no que ele está mostrando. Então, para a gente dar um exemplo visual aqui, a gente tem pão, a gente tem, vamos colocar aqui, pizza, hambúrguer, vamos dizer que isso aqui tem pizza, 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 hambúrguer, hambúrguer. Isso aqui é um exemplo mais grosseiro, vamos dizer assim, mas é só para a gente entender melhor como é que funciona. Pizza, 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 vou colocar 5 para ficar.
2. É... Então a gente tem esses exemplos aqui e vamos fingir que isso aqui não existe. Ok. A gente agora vai todo mundo simular que a gente é o chat GPT, todo mundo junto. Com base nas probabilidades. Isso aqui é a lista de todas as palavras que o chat GPT conhece. Isso aqui é tudo que ele conhece. Com base nessas palavras, qual é a palavra que ele vai completar isso aqui? Pizza. Pizza. Exatamente. Que é a que mais se repete, a que tem mais probabilidade. Como essa é a palavra que tem mais probabilidade, essa palavra vem para cá. Isso quer dizer que eu gosto de pizza? Não, isso quer dizer que dentro dos dados que ele tem disponível para ele, e hoje são 14 trilhões de tokens, quer dizer que isso é a palavra que ele vai escolher para mandar para cá. Que talvez esteja errada. Não necessariamente isso aqui vai estar correto. Ok? Então, checar é importante, porque a chance dele. Claro que a gente está testando com uma amostragem muito reduzida. Se a gente considerar que cada token é uma palavra, o ChatGPT hoje conhece 14 trilhões de palavras. Então ele não vai errar numa coisa tão simples assim, e por isso que a taxa de acerto dele é alta, mas mesmo assim ele ainda erra. Então a gente tem que ter cuidado no que a gente faz, porque ele não está pensando de verdade. Ele tá probabilisticamente calculando qual é a próxima palavra que ele vai dizer. E ele pode errar. Então é assim que ele funciona. A grosso modo, então, eu queria acabar com o sonho de muita gente que o ChatGPT é muito inteligente e responde tudo. Ele é basicamente um corretor de telefone que tomou whey protein. Ele não é nada demais. Ele vai calcular a probabilidade. Do mesmo jeito que você tem a função de completar no corretor do seu telefone, você pode ir clicando, 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 e ele gera uma frase aleatória, se você ficar clicando em várias palavras, uma frase que não faz sentido. A única diferença vamos dizer assim, tecnicamente, a única diferença do seu corretor do seu telefone para o ChatGPT é o nível, a quantidade de dados que o seu telefone tem disponível e que o ChatGPT tem disponível. Porque ele está exposto a 14 trilhões de palavras e o seu telefone está exposto só ao que você costuma digitar. Por isso que o ChatGPT acerta muito mais do que o seu telefone. Outra coisa que é importante a gente deixar claro também, a gente não treina o modelo. Tem muita gente que quando a gente está usando, tem muita gente que acha que eu vou treinar o modelo, quando eu mando mais informação, ele me responde melhor. O que você está fazendo é só melhorar o contexto, que foi o que a gente falou antes. Quanto mais contexto você der para o ChatGPT, melhor. Mas isso não significa que você está treinando o modelo. O modelo já está lá. A OpenAI, que é a empresa, ela gasta bilhões para treinar o modelo. Fala, "Ian, mas por que ela gasta bilhões para treinar o modelo se a gente está lá diariamente colocando coisa de graça? Porque não tem como diferenciar o que a gente coloca de lixo. Não tem. No nível de treinamento de uma ferramenta dessa, é impossível diferenciar o que um usuário normal vai colocar de lixo. Mas por que lixo? Vamos lá. Eu fui lá e perguntei pro ChatGPT, eu quero uma receita de um bolo de laranja. O André foi lá e colocou, eu quero uma receita de um bolo de laranja. A Carla foi lá e colocou, eu quero a receita de um bolo de laranja. Quantas milhões de pessoas vão colocar a receita do bolo de laranja para eu ficar insistentemente treinando ele para ver se ele já decorou qual é a receita do bolo de laranja? Isso não é nem um pouco interessante, é impossível a gente distinguir isso de lixo. O modelo não vai aprender nada com isso. Então, quando um modelo chega para a gente, saiu o ChatGPT 4, saiu o ChatGPT 5. Quando esse modelo chega para a gente só vai utilizar. O máximo que a gente pode fazer é melhorar o contexto do que a gente pede. A gente pedindo coisas com um contexto melhor, do jeito que a gente conversou aqui, pedindo coisas com um contexto melhor, pedindo coisas com o tipo de resposta correta, aí sim a gente vai ter melhores respostas. Mas a gente não está treinando o modelo. Você não está contribuindo com o nível de conhecimento do ChatGPT. O que já está disponível para a gente está disponível. A empresa usa outro tipo de base de dados para treinar o modelo, porque não tem como diferenciar se o que a gente está dando para ele é bom ou ruim, ok? Então, deixa eu voltar agora aqui para outra tela. Rapidinho. Ah, o que eu queria fazer com vocês agora, se não for pedir muito, eu vou dar uma lista de exemplos para vocês aqui.
Tudo isso aqui que tem na tela de vocês são IAs que a gente tem. IAs generativas que são gratuitas. A gente pode utilizar, criar uma conta e usar. Queria que vocês tentassem usar, criar um exemplo. A gente pode definir um exemplo melhor aqui e todo mundo fizesse junto para a gente ver qual o nível de resposta que a gente vai ter. Eu queria que todo mundo buscasse algum que tentasse gerar um texto de resumo sobre o que é a Albay. Pode ser no chat GPT, que é mais fácil, que já está todo mundo habituado. Mas a gente tem tudo isso aqui que está na tela de vocês. Isso é gratuito para usar. A gente tem ferramenta para usar texto, imagem, para gerar áudio. Tem IA que você pode gerar música. Você pode digitar a letra e dizer que tipo de música você quer. Então, para a gente gerar alguma coisa sobre o que é a Albay. Vamos ver quem vai conseguir gerar uma boa resposta com base no que a gente viu aqui. Especificidade de contexto, o que é a Albay, com base no que você sabe sobre a empresa Albay Portugal, o que você pode me dizer sobre ela, esse tipo de coisa. Vamos ver o que vocês conseguem fazer. Porque não dá para aprender só assistindo, a gente tem que praticar também um pouco. Tipo, a gente pode inserir tipo, algumas informações mais específicas que ajudem o prompt a ficar um pouco mais. Exatamente, a ideia é essa. Ok, ok. Deixa eu voltar para as dicas que eu acho que pode ser útil para quem tiver. Vou voltar para as dicas aqui. Prontinho. Deixar aqui com as dicas abertas para ajudar. É bom também vocês podem fazer o teste. Tentar dar um prompt bem genérico e ver a resposta e tentar seguir as dicas e ver o que ele vai te dizer. Depois de melhorar o que está pedindo com mais especificidade, com contexto, com o formato da resposta e comparar as duas. Então, alguém conseguiu alguma coisa bacana? Pode partilhar o ecrã e mostrar pra gente. Se quiser mostrar, quiser dividir. Não precisa ter vergonha, pessoal. Todo mundo aqui para aprender. Eu consegui uma listagem
geral de algumas informações referentes a número de pessoas contratadas, o ano que começou em Portugal, algumas dicas de Glassdoor, etc. Uma listagem. Posso compartilhar aqui. Talvez Uma eu não tenha boa. entendido o propósito final da pergunta, mas foi se eu conseguir. Mostra aí pra gente. Olha só. Legal. Conseguem ver? Sim, tá no Sim, chat, pessoal. sim. Pra quem não estiver conseguindo ver, tá no chat. Isto foi do ChatGPT que conseguiste? Sim, ChatGPT. Na verdade, eu tenho uma versão do ChatGPT que é Premium, eu já tenho umas configurações já meio baseadas em, por exemplo, o tom da resposta. Eu peço por respostas mais diretas e, enfim, alguns detalhes, assim como o meu nome inicial. Mas aí ele Legal. fez um ponto a ponto do que é a UBI, quando começou, onde estão as sedes, os escritórios, ah, algumas informações de escala, serviço, posicionamento, cultura interna, que foi baseada no Glassdoor, salários. Aqui um exemplo do que eu falei, resumo cru e cruel. Está ligado, está associada à forma da resposta que eu pedi. Sim. Ah, de um modo geral, para um prompt inicial, eu tive um resumo completo, assim, Uma boa acredito. resposta. Uma boa resposta. Pronto, um detalhe do que o Bruno mostrou pra gente. Ele não acabou de treinar o ChatGPT sobre o que é a Albay. Ela vai Uhum. buscar as informações na internet e vai montar com base nos tokens que ela conhece e nas informações que ela tem. Ele não Isso. ensinou nada para ela agora, certo? Quando É, você vai lá e pede alguma coisa, você está basicamente consumindo dados. Você nunca vai estar inserindo dados no modelo. O modelo já está lá. A gente só vai utilizar ele. Então a gente não precisa se preocupar em será que o modelo já sabe? Eu vou ter que ensinar o modelo. Não vai precisar ensinar o modelo porque a gente nem tem acesso a isso. Mas muito bacana, foi uma boa resposta. Boa resposta bem, bem completa. Já tem lista, está dividido já tem o perfil do que ele pediu, de como ele quer, ele já sim, deixou salvo de como ele quer. Muito bacana. exato. Posso Interrompi, partilhar desculpa. aqui uma coisa? Por favor. Ah, Eu fiz também, mas fiz no DeepSeek e é engraçado, deu uma resposta muito semelhante, embora tenha feito um prompt mais simples só para ver o que é que acontecia. Também me falou aqui um pouco da história, da presença internacional, áreas de atuação, cultura, prémios, curiosidades e agora pergunta-me se eu quero alguma coisa mais específica. Mas falou-me logo da presença em Portugal, por último Ele, ponto. ele te deu uma visão geral do que provavelmente tem na página inicial do site da Sim, Ubay, mas o do Bruno tinha detalhe de salário, de lucro, sim, do sim, sim, quanto sim, fez e quem é que sim. trabalha. Então tudo isso já aumenta a especificidade da resposta. Certo. Eu também não pedi mais nada, foi só Sim. mesmo para ver o que é que ele me devolvia. Mas é isso. Acho que o importante de hoje aqui é que, primeiro de tudo, a gente não vai perder o trabalho para uma IA, porque isso é só basicamente um corretor de texto que é um pouquinho melhor. Então todo mundo pode ficar tranquilo, ninguém vai perder o trabalho para o chat GPT. Não é assim que as coisas funcionam, a gente está bem longe disso aí. E o segundo é que a gente pode tirar proveito da ferramenta. Fechar os olhos e tentar ignorar que a ferramenta está aí não é o caminho também. A gente também não pode ser negacionista de IA. A ferramenta está aí para ajudar, a gente pode tirar proveito diário dela. Mas outra coisa também, o outro ponto do outro lado dessa mesma moeda é: a gente não pode terceirizar tudo que a gente precisar pensar hoje em dia para IA, porque vai dar trabalho. Então, o que diferencia a gente de qualquer outro animal da natureza é a nossa capacidade de pensar. Se tudo que a gente precisar raciocinar um pouco, a gente for delegar para uma IA, porque hoje a IA é capaz, a gente nunca mais vai exercitar a nossa principal característica, que é a gente é um animal pensante. Então, a gente não pode só desistir de fazer as coisas porque a IA consegue, eu posso pedir porque o chat GPT vai fazer mais rápido. Pensar também é bom. Então, não delegue 100% do que você vai fazer para a IA porque a IA consegue. Tire proveito da ferramenta, mas exercite o seu raciocínio também. Porque a gente só mantém o que a gente exercita. Por favor, Bruno.
Eu posso compartilhar um exemplo de um uso que eu tenho do ChatGPT? Por favor. Bom, eu tenho alguns itens que eu separo em projetos. E eu separo as informações de treino e nutrição no ChatGPT. Eu faço da seguinte forma: eu tenho uma listagem de, de refeições que eu tenho que fazer por dia, e eu quero consultar o que foi receitado para tal refeição. Por exemplo, café pequeno almoço, etc. Aí eu fico, não lembro mais do plano alimentar que a nutricionista passou. Eu tenho essa opção aqui. E como eu utilizo no celular, eu peço para, por favor, me informe o cardápio do jantar. Ele me traz basicamente o que eu tenho ali, e às vezes isso é baseado nos PDFs que eu utilizo, que eu recebo da nutricionista, que eu acho que eu consigo abrir aqui, mas Ok. nesse caso é Sim. só um doc. Um Também ponto, uso. um ponto importante disso aqui, pessoal, pelo amor de Deus. O que o Bruno tá fazendo ele tá tendo um acesso mais rápido para ele não precisar ficar lendo o PDF que a nutricionista manda. Ele não Exatamente. pediu para o ChatGPT gerar uma dieta para ele com base no que ele Exato. é um adulto de tantos anos que o objetivo é tal coisa. O ChatGPT Exato. não vai substituir um programador e também não vai substituir um nutricionista. Não é Exato. assim. Então, o que ele está fazendo ele é como se ele estivesse usando o ChatGPT como um buscador de dentro de um PDF. Exatamente. Ele não pediu para o ChatGPT gerar uma dieta para ele. O profissional que gera a dieta ainda vai continuar gerando a dieta. Exatamente. O que você mencionou no começo do workshop em relação a pessoas que utilizam para fazer um amigo, etc. e tal. Sim, Conforme você consegue colocar algumas informações da sua composição corporal, ele faz pequenas sugestões do que seria o ideal de acordo com a sua composição corporal. Mas é óbvio que isso não substitui, porque você precisa de mais fatores que você não tem informação ali. exatamente. E ele não tem o entendimento do que você está fazendo. Ele Exato. está calculando com base em probabilidade qual é a próxima Sim. coisa que ele vai mostrar. Então, Sim. com base em todos os dados que ele tem sobre dieta que ele foi alimentado, talvez a próxima coisa que ele vai colocar é que o Bruno tinha que comer um iogurte. E um profissional não diria isso, talvez. Exato. Não. Em relação aos exercícios é a mesma coisa. Eu tenho a composição corporal do mês passado, aí é desse mês, eu peço para ele fazer uma comparação e gerar um gráfico. É um assistente, basicamente. Sim. Que não substitui um profissional. Então, Exato. mas, Fábio, por favor. Duas perguntas. Eu estavas a dizer, Bruno, tinhas a versão paga. Notas a diferença das versões pagas para a versão free? Não sei se já abordaram isso. Foi Por favor, abordado Bruno, aqui. tu que é o grande utilizador do chat GPT Premium, eu não tenho a Isso, versão não, Premium. imagina. Utilizo mais para facilitar a vida. A maior diferença é a quantidade de prompts que você pode fazer por dia. Se eu não me Ok. engano, são 4.000 prompts, 4.500 prompts. E uma utilização que eu tenho frequente no ChatGPT é estudo de idiomas. Eu gosto de Ok. usar a função de speaking, por exemplo. Eu estou Uhum. estudando. Começou basicamente só com inglês, mas como ele consegue fazer respostas próximas e com áudio, eu consigo fazer uma prática de conversação o text-to-speech, no caso, né? Ok. Eu Legal. falo, ele cria um histórico. Eu basicamente pago o premium para Essa esse função. aquecimento, para esse warm-up de linguagem. Um assistente virtual. Exato. Legal. Ok. E a segunda coisa é, eu faço uma coisa parecida com o que o Bruno faz para a alimentação, eu faço para a corrida. Eu tenho praticamente 20 anos de corrida e, entretanto, estive aqui a testar, estou aqui a partilhar, não sei se estão a ver. Sim. Fui pondo aqui durante semanas treinos, porque eu estava com um objetivo para uma prova e fui pedindo sugestões de treino para ver se aquilo que me ia dando batia com aquilo que eu queria. Isto para dizer que depois no fim acabou por conseguir fazer o tempo que eu queria, que era este sub 45 pós 10. Mas pronto, foi fixe, foi bom porque já tenho bastante experiência de corrida, não é uma coisa nova para mim e fui ajustando conforme aquilo que eu sentia ou conforme os treinos, aquilo que eu queria treinar e pronto, foi na base que o Bruno fez com a alimentação, só que já tenho experiência.
Não, Super muito Flex também. Isso é bem sim, legal. sim, Isso sim. aí. Muito bom. E pronto, ajudam Pessoal, bastante. é isso. A gente aprendeu como ter respostas melhores aqui hoje, como a gente utilizar a ferramenta, que também não adianta ser negacionista de IA. A IA não vai embora, já está aí. O uso só vai cada vez mais crescer e melhores ferramentas vão aparecer. A gente está muito habituado com o ChatGPT, mas outras ferramentas ainda vão aparecer. Tem ferramentas de desenvolvimento que hoje já são muito boas, que já você já consegue gerar um código decente para quem trabalha com TI, que é o meu caso, eu sou programador. Tudo isso vai só melhorar. Isso não significa que a gente precisa abandonar o que a gente faz, e a gente não precisa abandonar o estudo, abandonar ir pesquisar alguma coisa, ler um livro, assistir alguma coisa para aprender algo. A gente não é para a gente abandonar tudo porque agora a IA faz. A gente tem que exercitar o que a gente pratica, a gente mantém no nosso corpo e na nossa mente o que a gente exercita. Então a gente tem que exercitar o nosso pensamento. Senão, é, com o tempo, se você se habitua a tudo que você precisa fazer, delegar para alguma ferramenta, com o tempo você não é mais uma opção. Você vai estar dependente da ferramenta porque você não consegue mais fazer. Porque você esqueceu como é que faz as coisas porque você não exercita mais. E isso acontece. Na minha área, na área de TI, eu sei que nem todo mundo aqui é programador. Na área de programação, quem está muito habituado a utilizar a ferramenta de Copilot já tem dificuldade em programar algumas coisas hoje. Por quê? Porque você não exercita mais e tem coisas que a gente faz que é exercício. O exercício é a prática diária que mantém esse conhecimento vivo na nossa cabeça. Ok? Para a gente encerrar, alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tinha um link para mandar para vocês? Pode ficar à vontade, pessoal. O objetivo é todo mundo aprender um pouquinho. Eu acho que tem alguém Uma... falando. Por favor, por favor, Não, Felipe. desculpa. Não, eu iria perguntar só se, por exemplo, utilizando um idioma diferente no prompt, a gente poderia ter uma resposta diferente também, em termos de, por exemplo, semanticamente seria a mesma pergunta, mas tem um output, não sei, mais específico para o inglês do que para o português, por exemplo. É assim, ele é treinado com a quantidade de dados que ele tem. Então, por exemplo, você vai tirar uma dúvida de programação em inglês, o resultado é diferente por quê? Porque você tem muito mais material disponível, vamos dizer, na internet em inglês do que em português. Uhum, Então, ele vai te responder com base no que você perguntou. Se você perguntou em português, ele responde em português. Ele tem mais material disponível em texto, porque o ChatGPT, igual que a gente está falando aqui em grande maioria, ele é treinado por texto. O material de texto que ele tiver disponível, ele vai utilizar. Tem alguns modelos que já conseguem traduzir e isso não impacta. Então, o que é que ele faz? Ele tá procurando em português? Não. Vamos dizer, você vai e faz um prompt em mandarim. Ele pega o mandarim, traduz para o inglês, pesquisa na base o conteúdo em inglês, volta o resultado, pega o resultado em inglês, traduz para o mandarim e mostra para você. Então, normalmente, quando ele quer fazer essa troca de idioma, tem modelos que eu não sei se o ChatGPT 5 já faz isso, mas tem modelo que já faz a troca de idioma, ele pesquisa na base que ele tem mais resultado e te devolve no resultado que você fez o prompt, no idioma que você fez o prompt. legal. Deixa eu mandar um link para vocês, que é o